A tendência mais forte é para deixar mesmo o PMDB com outros colegas, partindo para a formação de um novo partido, de cunho socialista-democrático. Fernando Henrique Cardoso, em 16 de março de 1988, em entrevista. Segundo Ropa, socialismo é toda política institucionalizada e sistemática de redistribuição de títulos de propriedade. Basicamente, um regime socialista é aquele que toma os bens privados à força e redistribui conforme algum critério arbitrário, provavelmente de acordo com um planejamento central. Portanto, a diferença entre o capitalismo e o socialismo é o que prevalece em conflitos de propriedade. No primeiro sistema, prevalece quem se apropriou originalmente do bem ou adquiriu mediante compra ou transferência. No caso do socialismo, não são levados em conta a posse ou a apropriação, e sim a força e a vontade do grupo ou partido que comanda a sociedade. Evidentemente, as comunidades mais socialistas tendem a ser mais pobres e violentas do que aquelas que adotam o livre mercado como política econômica. Logo no começo do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, nos é apresentado o socialismo ao estilo russo. Ele foi implementado pelos bolcheviques após as revoluções de 1917, que derrubaram a monarquia czarista. A partir daí, ocorreu um processo sistemático de estatizações e centralização política no Partido Comunista da União Soviética, fundado por Lenin em maio do mesmo ano. Com o passar das décadas, naturalmente, subiram os custos dos consumidores, dos investidores e dos contratantes, porque havia pouco ou nenhum incentivo para as pessoas continuarem a exercer essas funções. Na União Soviética, os incentivos para produzir eram basicamente dois: o medo do governo e a propaganda comunista, que tentava estimular os trabalhadores a produzirem para a mãe Rússia. Enquanto isso, o país investiu rios de dinheiro para formar um poderoso exército para poder atender à agenda expansionista e beligerante do partido. Ao todo, 15 repúblicas socialistas chegaram a integrar a maldita União Soviética. Além disso, o governo soviético buscou o tempo todo se aproximar dos países terceiro-mundistas, a fim de promover a revolução nesses territórios e, consequentemente, expandir a sua rede de influência internacional. Em meio à Guerra Fria, a União Soviética investiu tanto quanto podia em tecnologia e armamento, sacrificando um pouco de dignidade que seu povo ainda tinha para viver. A verdade é que o socialismo ao estilo russo destruiu o país em menos de 100 anos, e a União Soviética também não resistiu, caindo de podre em 1991. O saldo final do socialismo ao estilo russo foi a destruição da própria Rússia, do leste europeu, de Cuba e diversos outros fracassos ao redor do mundo, deixando aproximadamente 100 milhões de mortos. Segundo números oficiais, esses números são 17 vezes maiores que a atual crise sanitária. Atualmente, esse regime político é seguido piamente pela China e aqui no Brasil, seus principais partidos inspirados são o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ao tentar levar a teoria marxista-leninista ao pé da letra, a União Soviética mostrou para o mundo o inferno que é esse sistema. Por isso, passou a ser necessário disfarçar as reais intenções de uma política socialista, o que deu origem ao socialismo social-democrata. Para Ropa, esse modelo nada mais é que uma consequência natural de uma investida socialista. Não há dúvidas de que não é possível sustentar uma política econômica sem algum grau de livre mercado por muito tempo. Por isso, os social-democratas tentam equilibrar o autoritarismo socialista com os recursos de uma economia de mercado. Mas é importante ressaltar uma coisa: tanto o socialismo ao estilo russo, como também o socialismo social-democrata, possuem os mesmos objetivos. Segundo Ropa, ambos são igualitários na motivação, pelo menos em teoria, e ambos têm essencialmente o mesmo objetivo final: a extinção do capitalismo enquanto sistema social baseado na propriedade privada e na fundação de uma nova sociedade caracterizada pela irmandade solidária e pela erradicação da escassez. Uma sociedade na qual todo mundo é pago de acordo com as suas necessidades. Resumidamente, não há tanta diferença ideológica
prática entre o socialismo russo e o socialismo social-democrata. Por outro lado, há uma clara divergência prática. O primeiro busca a socialização por meio do processo revolucionário e o segundo pela democracia parlamentarista. Basicamente, as diferenças consistem no grau de opressão do aparelho estatal. O surgimento da social-democracia admitiu a inferioridade da política econômica da esquerda e passou a procurar subsídio no livre mercado. Como meios adotados para alcançar a justiça social, são utilizadas a tributação, as políticas públicas e o assistencialismo. Enquanto o socialismo russo buscou confiscar todos os frutos do trabalho da população soviética, o socialismo social-democrata confisca o suficiente para manter os seus planos sem depauperar completamente o seu povo. Por isso, ainda há um incentivo para continuar produzindo, poupando e investindo. Por fim, é importante dizer que o nome social-democracia soa bem menos terrível do que socialismo, e isso tem efeito claro no marketing dessas ideias. Aliás, quem não quer usufruir de serviços gratuitos às custas dos mais ricos? A social-democracia ainda está em evidência hoje em dia, e seus principais figurões no mundo são o Partido Democrata de Obama, Biden e Clinton, e o Em Marcha de Emmanuel Macron. Aqui no Brasil, os partidos compatíveis com essa ideologia são o PSB de Márcio França, o PDT de Ciro Gomes e principalmente o PSDB.